Olá! Sabe, no mundo das finanças e dos negócios, nem toda a informação nasce igual. Algumas são verdadeiros tesouros que guiam grandes decisões. Outras, bom, são só barulho. Então, como é que a gente constrói confiança a partir de um monte de números? Hoje, a gente vai desvendar, peça por peça, o que realmente faz a informação financeira ser útil de verdade. E o ponto de partida é exatamente essa pergunta. Pensa bem, não importa se a gente está falando de um investidor decidindo onde colocar o dinheiro, um banco analisando o empréstimo ou um gestor planejando o futuro da empresa. A qualidade da informação é tudo. Então, bora aprender a separar o que importa do que só atrapalha. E a boa notícia é que a gente não precisa ficar adivinhando o que é bom ou ruim. Existe uma espécie de guia, uma estrutura lógica que mostra exatamente o que procurar numa informação financeira. E como em qualquer construção sólida, tudo começa pela base. Ok, vamos mergulhar nisso. Essa estrutura toda se divide em duas grandes categorias. Pensa assim: as características fundamentais são como a fundação e as paredes de uma casa. Sem elas, não existe casa. Ponto final. Já as características de melhoria são o acabamento de primeira, a decoração, tudo aquilo que transforma uma casa boa numa casa espetacular e muito mais útil. Então vamos começar pela fundação, pelos dois pilares que seguram tudo. E aqui o papo é sério. Se uma informação falhar em um desses dois pontos, relevância ou representação fidedigna, pode esquecer. Todo o resto perde o sentido. O nosso primeiro pilar é a relevância. E a pergunta aqui é bem simples, na verdade. Essa informação tem o poder de influenciar uma decisão? Se a resposta for sim, ela é relevante. Mesmo que, no final das contas, a decisão seja a mesma, o simples potencial de fazer a diferença já é o que conta. E o mais legal da relevância é que ela meio que olha em duas direções ao mesmo tempo. Ela tem um valor preditivo, ou seja, ajuda a gente a fazer projeções sobre o futuro, e também tem um valor confirmatório, que permite a gente olhar para trás e checar. Será que aquela minha previsão estava certa? Muitas vezes, a mesma informação faz essas duas coisas. Agora, dentro da relevância, tem um conceito-chave chamado materialidade. Pensa nela como um filtro de relevância específico para cada empresa. Não existe um valor fixo. Por exemplo, R$ 1 milhão pode ser um erro de arredondamento para uma gigante, mas, para uma startup, pode ser a diferença entre sobreviver ou fechar as portas. A pergunta de ouro é: se essa informação faltasse, alguma decisão seria diferente? Certo, vamos para o nosso segundo pilar fundamental, a representação fidedigna. A ideia aqui é direta. Os números precisam contar a história do que aconteceu de verdade na economia, não apenas o que está escrito num contrato. É a famosa essência sobre a forma. Se a transação parece um aluguel, cheira ao aluguel e funciona como um aluguel, ela tem que ser registrada como um aluguel, não importa o nome que o advogado deu. E como a gente chega lá? Basicamente com 3 ingredientes. Primeiro, a informação precisa ser completa, com tudo o que é necessário para entender o cenário. Segundo, ela tem que ser neutra, sem torcer para um lado ou para o outro, sem tentar maquiar a realidade. E por fim, precisa ser isenta de erros no processo de produção. O objetivo é sempre maximizar essas 3 qualidades. Mas olha, tem um detalhe aqui que é crucial. Quando a gente fala isenta de erros, não quer dizer perfeição absoluta. O mundo dos negócios é cheio de estimativas, e tá tudo bem. O importante não é acertar o número na mosca, mas sim garantir que o processo para chegar naquela estimativa foi bem feito, sem viés e com as melhores informações disponíveis. E isso nos leva a um dilema clássico. E se a informação mais relevante para tomar uma decisão for ao mesmo tempo super incerta? Tipo, uma estimativa de vendas de um produto que ainda nem foi lançado. Isso cria uma tensão. Em algum ponto, a incerteza pode ser tão grande que a informação deixa de ser uma representação fidedigna. É uma balança delicada. Certo. Com a nossa base de relevância e representação fidedigna bem firme, agora é hora de subir o nível. Vamos falar das características de melhoria, aquelas que pegam uma informação que já é útil e a transformam em algo realmente poderoso. A primeira delas é a comparabilidade. E ela é super importante porque as decisões quase nunca são tomadas no vácuo. A gente está sempre comparando. Compro a ação da empresa A ou da B. A empresa vendeu mais esse ano do que no ano passado. A comparabilidade é o que permite fazer essa análise de forma justa. E aqui tem uma pegadinha clássica. Não dá para confundir comparabilidade com consistência.
Pensa assim, a comparabilidade é o nosso objetivo final. A consistência, que é basicamente usar as mesmas regras e métodos ao longo do tempo, é uma das melhores ferramentas para a gente chegar nesse objetivo, mas elas não são a mesma coisa. Em seguida, vem a verificabilidade. Essa aqui é a característica que constrói a confiança. É tipo um tira-teima. A ideia é que se duas pessoas diferentes, com conhecimento e sem nenhum interesse no jogo, olhassem para os mesmos dados, elas chegariam a conclusões bem parecidas. Isso dá a segurança de que os números têm base na realidade. Tempestividade. Essa parece óbvia, né? Informação que chega depois da hora não adianta nada. Mas interessante é que o tempo certo varia. Para uma decisão rápida de investimento, o balanço do último trimestre é fundamental. Mas para um analista estudando tendências de mercado, dados de 5 anos atrás podem ser perfeitamente tempestivos. E por último, mas de jeito nenhum menos importante, a compreensibilidade. A informação precisa ser clara, bem organizada, mas atenção, isso não significa simplificar demais assuntos que são complexos por natureza. A ideia é apresentar até os temas mais difíceis da forma mais clara e direta possível para alguém que está se dedicando a entender aquilo. Ok, a gente montou a lista de desejos da informação perfeita. Vimos tudo que ela deveria ter. Mas agora vem o choque de realidade, porque existe uma restrição que governa tudo isso, a relação custo-benefício. É uma balança, sabe? De um lado temos todos os custos, o trabalho que dá para coletar, processar, verificar e divulgar os dados. Do outro lado, os benefícios são gigantes. Decisões mais inteligentes, mercados mais eficientes e, no fim do dia, um custo de capital mais baixo para todo mundo. No final das contas, tudo se resume a essa pergunta. O benefício que essa nova informação vai trazer para o mercado justifica todo o custo e esforço para produzi-la? Essa é a negociação constante que molda o mundo da informação financeira. Muito bem, vimos todas as peças desse quebra-cabeça. Agora, vamos juntar tudo para ver a receita completa da informação financeira que a gente pode, de fato, chamar de útil e confiável. Resumindo a ópera, essa é a hierarquia da confiança. Tudo começa na fundação inegociável da relevância e da representação fidedigna. Com essa base sólida, a gente melhora e potencializa a informação com as 4 características de melhoria. E, como um grande guarda-chuva sobre tudo isso, a gente tem a restrição do custo, garantindo que o jogo vale a pena ser jogado. E para fechar, quero deixar uma reflexão. No mundo real, a informação perfeita é rara. Quase sempre é preciso fazer uma escolha. O que tem mais valor? Uma projeção de futuro super relevante, mas cheia de incertezas? Ou um dado do passado, preciso e verificável, mas que talvez diga pouco sobre o que vem pela frente? A resposta a essa pergunta diz muito sobre a estratégia e o apetite a risco de cada um.